outubro mesmo, debaixo dessa bênção e dessa visão apostólica que só nos abençoa. Deixa eu mudar de assunto, estou recebendo aqui o Dr. André, nós vamos falar sobre algo muito importante que eu quero que você entenda, porque nós estamos falando hoje de muitos assuntos ligados aos idosos, e o Dr. André levantou algo para a gente que é importantíssimo, que são as fake news. Para sua informação, o pessoal da melhor idade, que não tem muito esse hábito, nunca teve, nós não fomos educados, na verdade, para usar tanta internet. Agora é que isso está acontecendo, nos últimos 10 anos isso tem acontecido com mais força. Só que tem muito idoso usando a internet e por conta disso, qual é o problema? O problema é que, às vezes, essas pessoas elas não têm o discernimento necessário para perceber uma notícia que pode ser falsa e não disseminá-la, não é, André? Seja bem-vindo, querido, uma alegria te receber. Boa tarde, Keila. André, então, na verdade, essa turma que é uma turma que está se esforçando pra caramba para aprender, porque a gente vê hoje escolas especializadas na educação virtual, no que diz respeito a aulas de computação também, para o pessoal com mais de 60 anos. Essas pessoas é que têm feito também de nós grandes vítimas da fake news? Keila, realmente o que acontece? Muita gente acaba divulgando fake news, acaba recebendo fake news e propagando. Só que os idosos acabam sendo mais vítimas dessa propagação, até pela falta de conhecimento que eles têm com relação à informática. Para quem nasceu nos anos 90, ele já nasceu no momento em que existia a internet. O da transição, né, André? Exatamente, 90, 95 era um momento de transição em que as pessoas já conhecem, já sabem mexer no computador e já desconfiam das notícias, sabem que tem algumas coisas que elas têm que filtrar. E quando tem dúvida já não faz, né? Porque a gente, por exemplo, se tem alguma notícia que recebe e que parece muito fora de... Eu, por exemplo, se eu recebo alguma coisa, mesmo o WhatsApp também tem muito disso agora, né, em grupos, a disseminação de algumas notícias, quando você vê não é nada daquilo. Então, mas a gente, você começa a ler, tem coisas que você já fala. Eu costumo falar que fake news não é necessariamente uma notícia falsa, é uma notícia fraudulenta. Porque o que é uma notícia fraudulenta? É uma notícia que ela tenta enganar por algum motivo, ou em demérito de alguém, ou para angariar algo, que seja seguidores nas redes sociais, ou mesmo que seja tem algum cunho eleitoral. Por exemplo, nós estamos há 5 dias da eleição. Uma notícia que não é verdade, começa a se falar de um candidato, o fulano falou isso, papapá, isso, a pessoa, se descobre que você é a pessoa que está passando isso para frente ou que criou essa notícia, isso também pode dar problema? Pode dar problema sim, porque daí a gente está... só que isso seria ou calúnia, ou injúria, ou difamação. Um caso que é emblemático, que aconteceu aqui no Brasil, é o caso da Marielle, em que após a morte dela foram divulgadas diversas notícias falsas. Como se ela fosse culpada do próprio assassinato, exatamente, né? Isso aconteceu muito também. No caso, a família dela, ela pode, inclusive, buscando o auxílio de um advogado, processar criminalmente as pessoas, não só as pessoas que criaram a fake news, mas também as pessoas que repassaram sem ter o devido cuidado de checar se aquela fonte era uma fonte verdadeira ou se aquela fonte era uma fonte falsa. Por mais que esse crime não seja possível a pessoa ficar presa, já é uma condenação criminal e acaba ficando na ficha. Que tem que pagar de alguma forma, né? Que tem que pagar de alguma forma. As penas são muito baixas, até por isso existe esse interesse de criminalizar a fake news. Porque existe também existem notícias muito graves que a gente vê, né, André? Por exemplo, nós sabemos da decisão da eleição americana em 2016 justamente por conta de uma mega produção de fake news. Realmente, a eleição americana foi um caso muito interessante porque, salvo engano, a notícia mais divulgada durante a eleição era uma fake news, que era sobre o apoio do Papa ao Donald Trump, que nunca houve. As fake news, elas chegaram a mudar a eleição norte-americana e talvez aqui no Brasil nós tenhamos o resultado diferente da eleição também em decorrência de fake news, se não para o cargo majoritário de presidente, talvez... Em alguns casos. Provavelmente, alguns deputados, inclusive, fizeram suas plataformas com base em fake news, né? Ô André, por exemplo, a pessoa que é vítima, seja ele candidato ou não, ou mesmo no caso da Marielle, tudo bem que foi póstumo, mas se acontece alguma coisa com a gente, se alguma coisa conosco for divulgada e não for verdade, o que é que a gente tem que fazer? Olha, se for um caso de injúria, calúnia ou difamação, explicando o que é cada um desses. Calúnia é quando se acusa alguém de um crime.
Injúria é quando fala alguma coisa que denigre sua imagem. Falar que uma pessoa é gorda, que uma pessoa é traficante. E a difamação é quando se imputa um fato ofensivo. Por exemplo, ela é mãe solteira. Né, no sentido pejorativo. No sentido pejorativo, obviamente. Nesses casos, você aplica a lei penal. Então, você processa criminalmente a pessoa. Só que, não sendo esses casos, o que pode ser feito é uma ação cível. Porque como não existe uma lei específica para isso, na verdade, você tenta adaptar as leis de direito dentro de uma situação específica que seria no que se fala em computador. Na verdade, não. O que acontece é que o direito penal, ele existe só para os casos mais graves. Uma coisa que é proibida penalmente, não necessariamente é proibida nos outros ramos do sempre será proibida nos outros ramos do direito. Certo, entendi. Só que uma coisa que é proibida nos outros ramos do direito não necessariamente são proibidas no ramo penal. O exemplo que é mais comum é, por exemplo, quando não se paga FGTS. Isso é ilegal? É ilegal não pagar FGTS para o funcionário. Mas não é crime você deixar de pagar o FGTS. Agora, você colocar uma pessoa, um trabalhador, numa situação análoga de escravo, você escravizar uma pessoa, é tanto um ilícito, é tanto algo ilegal na esfera trabalhista como na penal. Entendi. Ou seja, agora o que se pode fazer é entrar com um processo mesmo pedindo ressarcimento pelo mal que uma notícia ruim pode causar para a imagem da gente. Exatamente. O que a gente pode fazer hoje é justamente buscar o auxílio de um advogado, ou caso não tenha condições de contratar um advogado, ir num juizado especial cível e ingressar com uma ação cível de reparação de danos, em que o juiz vai verificar qual foi o montante causado e uma indenização para a pessoa. Agora, se for aprovada a lei que já está tramitando, no que muda isso? No caso, o que acontece? A pessoa que divulgar, que criar fake news e a pessoa que repassar a fake news, ou seja, não é só quem cria, mas também quem repassa, vai responder criminalmente e, além de ter que pagar a indenização, pode ser, inclusive, preso. Quer dizer, vão ser punições mais drásticas para tentar coibir esse tipo de atitude, né, André? Muito mais drásticas, né? Imagine que uma pena de 6 anos, a pessoa já não pode mais começar no regime aberto. Ela já vai para o regime semiaberto. Então, ele ficaria, no caso de pegar uma pena de 6 anos, que seria a pena máxima pela divulgação de uma fake news, imagina que ela vai ficar durante o dia presa, durante o dia ela pode trabalhar, e à noite ela tem que voltar para o presídio, isso se tiver trabalho externo. Se não tiver trabalho externo, ela fica no presídio o dia inteiro. Ou seja, é muito mais rigoroso, né? Bem mais rigoroso. Mas é sempre importante que você tenha a ajuda de um especialista. Em todos os casos, a gente sempre fala isso para você. Porque você precisa entender também qual é o passo a passo. Porque o problema da fake news, na minha opinião, que é o pior, é assim, uma notícia ruim, ela tem uma disseminação assim muito rápida. É uma desgraça isso, porque uma retaliação faz com que todo mundo fique sabendo. E, na verdade, uma reparação tem uma divulgação muito menor. Então, é importante que você tenha esse embasamento jurídico para que, de uma outra forma, que não seja no mesmo patamar de divulgação, você seja ressarcido, né, André? Acho que isso é mais importante, né? É importante, né? Até porque, como você disse, a fake news ela acaba atingindo muito mais gente. De vez em quando, essa reparação não repara tudo. Uma coisa que vem desde o nazismo e que é a base da fake news, ela é muito antiga, que agora está mais disseminada. Mas o Goebbels, que era o ministro da comunicação do Hitler, falava que uma mentira 1000 vezes, ela é verdade. É verdade. E uma fake news... No mínimo, põe uma dúvida maior, né? Peraí, deixa eu ver, será que não é isso mesmo? Será que a pessoa não sabe? Esse que é o problema. Exatamente. Imagina... No computador, muito mais, na internet, né? Muito mais. Imagina um político que é honesto ser chamado de desonesto. O que isso causa não só para a imagem dele, mas também para ele, com o desgosto de atuar na vida política. Ele está dando a cara a tapa para ajudar a população e pode estar sendo vítima de notícias falsas injustamente. E por isso que tem que procurar ajuda, porque 4 dias para a eleição é só um advogado para resolver, ou pelo menos divulgar de uma forma correta, né, André? Na verdade, resolver mesmo, a gente minimiza o problema, infelizmente. Olha, eu vou deixar os contatos do André para você, andré@jacolosano.com.br, tá aí na tela para você, e tem o telefone também, que é o 3855-2453 também. 2453. André, obrigada. Obrigado. 5523.